Sei lá, camisinha. Estamos aqui a mais um vídeo. Na verdade, o primeiro vídeo do Jogando a Saudade que a gente vai ver. Você pode perguntar agora, Murilo, você não estava vendo a série X do KNTV? Por que você está vendo agora a série Mega Man do Jogando a Saudade, Mega Man Clássico? Já tinha me pedido pra ver. E o Roboto, o desenhista do canal do Pombo Atômico, ele me pediu hoje pra ver. E disse que se eu visse, ele ia fazer um desenho pra mim. Então eu vou fazer. Vamos lá, Mega Man Clássico, a história, o jogo que eu odiei. Eu tô jogando todo sábado Mega Man Clássico. Eu já tô no 4 já comecei o 4. E eu odiei o primeiro. Esse vídeo é antigão, velho, 5 anos atrás. Mas tipo, tanto faz, né? Porque a série do Kane, do X, eu comecei. O primeiro vídeo dele acho que tem 4 anos de idade. Fala aí, rapaziada, aqui é o Fábio, Opa, sejam bem-vindos ao jogo. Como é que eu tô o nome, meu bom? Fala aí, rapaziada, aqui é o Fábio, sejam bem-vindos ao Jogando a Saudade. E é com muita satisfação que eu anuncio mudanças no canal, hein? Não vai ser nada muito absurdo, mas é um novo formato que o canal vai seguir. A partir de agora vamos separar gameplay da história. Isso mesmo, vai ser só história, depois com o tempo vamos tendo alguns detonados em vídeo. Pra quem é mais jovem e não sabe o que é detonado, é nada menos que os famosos walkthrough que vocês veem por aí, com dicas de onde achar itens, segredos e coisas desse naipe. Então vai ter vídeo pra história e vai ter vídeo jogando, né? Pra separar melhor as coisas. Então, passando pro que interessa de verdade, com esse vídeo se inicia uma série de vídeos com as histórias dos jogos da saga clássica. Depois passaremos pra X e aí sim teremos base suficiente pra chegar na série 0 sabendo de tudo. Lembrando, detalhes... Inclusive, se não me engano, o Kenny não fez da série 0 pra frente, né? Então, acho que vai ser bom até pra fazer de vários canais. A série clássica eu faço aqui com o Jogando a Saudade, a série X eu faço com o Kenny, a série 0 e os X a gente vê outras pessoas, talvez. Técnicos, curiosidades e tal vão ficar restritos aos drops da saudade sobre cada jogo. Nessa série específica vai ser só a história mesmo, por isso eu vou complementar com alguns drops falando de segredos, curiosidades, etc. Então partiu começar com o primeiro jogo, o famoso Mega Man ou Rockman de 1986. Esse jogo é feio, esse jogo tem uma gameplay de bosta, esse jogo tem músicas incríveis, na verdade, músicas muito boas. E tem mecânicas que são cocô. Como alguns dos detalhes já foram falados lá na série de Mega Man Maverick Hunter X, eu recomendo fortemente que você, caso não tenha visto ainda, vai lá e veja, ok? Então, vamos lá. Lançado em 1987, essa belezura que levava o nome de Rockman, no Japão deixou o mundo boquiaberto com a diversão que ele proporcionava e com a dificuldade que trazia. Como se tratava de um jogo para Nintendinho ou Nintendo Entertainment System, console esse que tinha sido lançado apenas 2 anos antes, em 1985, os desenvolvedores ainda não tinham noção do que ele ia suportar, né? Então deixaram a história escrita no manual de instruções mesmo. E bem, como sempre, os americanos deram aquele estrago na história porque pensavam que o enredo japonês não atrairiam as crianças gordas de McDonald's. Imaginei. Dos Estados Unidos. Eu tava falando agora há pouco sobre o Mega Man não ter história, né? No caso, o jogo de Mega Man não ter história. Esse Mega Man mesmo. E realmente não tem. Ele tem a história do manual, mas o jogo não tem história. Então eu estou correto. Roboto, eu tô correto. Cala a boca. Mas vamos ao que interessa, o enredo original. O plot que aparece no livro Mega Man Official Complete Works diz o seguinte: é o ano de 2000X e robôs industriais começaram a causar problemas. Os robôs tinham sido criados por Dr. Light, a autoridade máxima em robótica, mas foram alterados pelo maligno Dr. Wily. Tudo que ele queria... Caraca, olha a barriquinha do Dr. Wily, velho, a barriquinha do homem. Era ser capaz de usar as criações de Dr. Light para dominar o mundo. Vendo que a situação fugir de controle, Dr. Light tomou a difícil decisão de modificar Rock, um robô que ele amava e tratava como um filho. Rock então renasceu como Mega Man, um robô de combate invencível. Sim, é um plot bem humilde, mas pensando na proposta e na época de lançamento já era algo muito bacana. Só que isso não é o suficiente para nós, fãs de Mega Man sedentos por respostas. Então agora vamos passar para a história toda por trás do primeiro jogo. A história de Mega Man se inicia no meio do século XX, com o nascimento de Thomas Light e Albert W. Wily. Essas crianças nasceram e o destino fez com que fossem estudar na mesma universidade, o Instituto Robert de Tecnologia. Se eu não me engano, o nome dele era Thomas Light por causa, acho que, do Thomas Edison, não é?
E o Wily é Albert Wily por causa do Albert Einstein, eu acho. Acho que é isso, né? Lá aprenderam tudo quanto podiam sobre eletrônica e ao fim de vários anos de estudos conseguiram vários prêmios, condecorações e o título de doutores. Alguns anos depois, Dr. Light abriu um laboratório com a ambição de usar computadores e tecnologia eletrônica para beneficiar a humanidade na era que estava por vir. Enquanto isso, Dr. Wily já estava cansado de ficar sempre um passo atrás de Thomas Light e construiu o próprio laboratório no Oceano Pacífico. Nesse lugar, ele começou a planejar os meios que usaria para dominar o mundo. Dr. Light deu seus primeiros passos no campo da robótica, criando vários robôs que ajudariam as pessoas nas mais diversas atividades do dia a dia. A cada dia que passava, ele percebia quanto potencial seus projetos tinham, e finalmente passou a tentar criar robôs que fossem quase humanos. Como sempre, nem tudo dá certo, né, de primeira, e alguns dos primeiros projetos dele não deram muito certo. Mesmo assim, ele não desistiu. Pouco tempo depois, ele conseguiu criar 2 robôs que deveriam trabalhar juntos. Essas criações receberam o nome de Rock e Ro. Rock, então, passou a ser o novo assistente de laboratório e Ro se tornou a primeira dona de casa automatizada. Com o sucesso desse projeto, o bom e querido Dr. Light trabalhou duro para fazer mais 6 robôs, todos eles... Uma coisa que eu também odeio do Mega Man clássico é o negócio dos pontos. Porque naquela época tinha muito esse negócio de que pra você ter um jogo bom, você precisava de pontos nos jogos. Aí ele tinha essas bolinhas azul e vermelho que dropavam dos bichos, pra te dar pontos. Porém, isso meio que assim, era um item a mais que você tinha a chance de dropar, ao invés de você dropar energia e vida. Que comeu-lhe minha bunda. Úteis nas mais diversas atividades industriais. Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman e o premiado Elecman. Não demorou muito para que a inveja de Dr. Wily aumentasse ainda mais e ele se cansasse de viver na sombra de seu ex-colega de faculdade. Mas a gota d'água mesmo foi quando Light recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho. Nesse momento, o Dr. Albert Wily entendeu o potencial que robôs providos de inteligência artificial possuíam e como eles seriam úteis para ele. Foi quando em um dia fatídico o Dr. Wily roubou as 6 criações de Dr. Light e reprogramou todos eles, mas por um descuido deixou Rock e Ro pra trás, já que um assistente de laboratório e uma dona de casa não serviriam muito bem para os objetivos dele, né? Rapidamente, Dr. Light descobriu que seu antigo colega de classe estava por trás de tudo. Agora ele estava com 6 robôs mais poderosos e inteligentes do mundo e Thomas Light sabia que não havia força policial que pudesse pará-los. O nosso querido cientista já estava sem saber o que fazer quando o pequeno assistente Rock se ofereceu para ser a gameplay no damage ali tá bom, hein? Transformado num robô de combate. Apesar de sua função nada excepcional, Rock possuía um grande senso de justiça e simplesmente não aguentava ver o trabalho de vida de seu criador ser jogado por água abaixo dessa forma. Então, no dia 25 de maio de 2000X, Light, relutante, transformou seu assistente de laboratório numa máquina de combate provida de potencial ilimitado. Protegido com uma armadura de ceratânio ou titânio cerâmico. Ceratânio. E armado com o Mega Buster, Rock agora era ninguém menos que Mega Man, o único que poderia parar os planos malignos de Dr. Wily. Agora sim, bem mais interessante. Mas não é fácil assim, né? Virar um robô de combate direto pro final, as coisas não acontecem desse jeito. Antes disso, o Mega Man precisou enfrentar cada um dos 6 robôs que Dr. Wily roubou, conhecidos no jogo como Robot ou Robot Masters. Cada um deles possui um número de série, o DLN, ou Dr. Light Numbers, deixando fácil ver qual foi feito primeiro e qual foi feito depois. Por exemplo, depois de Rock e Ro, respectivamente DLN 001 e 002, temos o DLN 003, ou Cutman. Cutman foi criado por Dr. Light para ser um robô útil principalmente em serralherias ou áreas de extração de madeira. A técnica especial dele é o Rolling Cutter, 2 lâminas extremamente afiadas em formato de tesoura que podem ser lançados como um boomerang. Como são feitas de ceratânio, podem cortar praticamente qualquer coisa. Além disso, o Cutman foi projetado com chassis de liga leve que o faziam muito ágil e rápido, mesmo tendo que encarar fortes chuvas e ventos, dando também a habilidade de pular grandes alturas para alcançar lugares difíceis com mais facilidade. Após a reprogramação de Dr. Wily, Cutman parecia ter uma tendência a ser bem arrogante e simplesmente... Oxi. Tá bom então, né? O Cutman é um dos meus robots mais favoritos, cara. Ele é muito simplesinho, é muito carismático. Ignorar o que os outros falam. Também ficou conhecido por ser um grande fã de Kirigami, uma modalidade de origami que envolve cortar papel, e também por ser bastante ruim no jogo Pedra, Papel e Tesoura. O próximo, DLN 004, é nada menos que o cara mais durão do jogo, o Gutsman. Criado para ser um robô... O bicho que o Wily adora de paixão, porque
todo jogo tem um Gutsman em algum lugar. Útil na construção civil, o Gutsman possui uma força extrema e até absurda. Dr. Light criou ele para ser par com Bombman, no qual um ajudaria nas demolições e recuperações de terras e o outro na construção e transporte de materiais. A força dele era tão grande que carregar pedras de 2 toneladas era brincadeira de criança, tá ligado? Além disso, ele pode destruir facilmente seus inimigos com um golpe só e consegue causar leves terremotos com seus saltos. Em termos de personalidade, Gutsman é o estereótipo de pedreirão mesmo, com pavio curto, impaciente e por vezes irracional. Mas pelo menos ele é apaixonado pelo trabalho dele, né? E em certos momentos mais inteligente do que ele aparenta. O próximo é o DLN-005, ou Iceman. Dr. Light projetou ele para realizar tarefas em ambientes extremamente frios, nos quais humanos não sobreviveriam. Apesar disso, ele também é capaz de trabalhar em ambientes quentes, né? Mesmo que isso deixe ele mais fraco. O poder dele é o Ice Slasher, uma lâmina de gelo que pode congelar qualquer coisa com a temperatura nada humilde de 200 graus abaixo de zero. Só pra você ter uma noção assim, a menor temperatura fisicamente possível nesse universo é de 273 graus Celsius. Ou seja, é uma coisa absurda. Absurda. Iceman também é conhecido por gostar de se apresentar para o público, exibindo suas habilidades com gelo. Por ser um cara bem centrado. Nossa, é uma coisa chatona também. Quando você derrota o boss no Mega Man 1, você tem que ir até a bolinha ali pra poder pegar o poder do chefe. E aí tem chance de acontecer aquilo ali, que o boss ainda tá atirando em você, e você morre depois de matar ele. E por se importar bastante com seus amigos. O DLN-006 é o parceiro do Gutsman, o Bombman. Como eu disse antes, ele foi criado para atividades de demolições e recuperações de terras, explodindo os resíduos de concreto que estivessem por perto. Bombman e Fireman foram desenvolvidos simultaneamente, mesmo o Rock já tendo avisado o Dr. Light que trabalhar com os dois juntos poderia causar alguma treta. Mas o Dr. Light ficou de boa, qualquer coisa ele chamava o Iceman e já era. A habilidade especial dele é o Hyper Bomb, um explosivo muito poderoso. A personalidade dele é quase que a de um adolescente. Ele gosta de brigas e gosta mais ainda de demolir as coisas, podendo atirar suas bombas com uma mira de dar inveja. Por consequência, uma das atividades preferidas dele é ver fogos de artifício, festivais e luzes. Seguindo, o DLN-007 é o Fireman. Dr. Light o fez para ser um incinerador ambulante num depósito, com suas chamas que podem alcançar temperaturas de 7 a 8 mil graus. Fireman pode derreter ou queimar praticamente qualquer coisa com sua arma especial, o Firestorm. Com um temperamento caloroso e carismático, Fireman se vê como um herói, obcecado por seus ideais de justiça. Às vezes até chama a si mesmo de Chamas da Justiça, né? Uma coisa assim bem narcisista mesmo. Ele curte acampar no verão, mas não é muito chegado em chuva nem em dias frios. Agora a gente vai pro próximo porque está aparecendo perfil de site de namoro. E agora, o mais querido dos chefes, ou o mais odiado, né? O DLN-008 É meio do feiticeiro pra mim. Mano, ele foi feito para controlar os níveis de energia elétrica de nada menos que usinas nucleares, cara. Durante sua construção, Dr. Light considerava a maior de suas criações, colocando nele grande racionalidade e aptidão física, que fazia dele o mais veloz de todos os robôs até o momento. A arma especial dele, o Thunder Beam, atira ondas de eletricidade devastadoras em várias direções. Ele é muito admirado e... Tipo, o grande problema do Mega Man 1, pra mim, é a facilidade que você tem pra derrotar os chefes quando você consegue as armas. Que tipo, por um lado você tem a Saga X, que você com a arma do chefe, você tira 2 a 3 pontos de vida do chefe. E você tem a Saga clássica, que com 3 tiros você mata o bicho. Então, tipo, é bom ter um meio termo nisso. Egoísta, com uma personalidade até um pouco sádica, mas é bastante competente e responsável com seu trabalho. E sim, Mega Man dá conta de acabar com todos eles. Depois disso, descola a localização do laboratório secreto de Dr. Wily e vai atrás dele pra tirar limpo essa treta toda. A primeira parte desse laboratório é muito bem guardada pelo temido Yellow Devil. Desgraça do Yellow Devil! Eu não aguentei, eu tive que usar o glitch de pausar pra poder dar mais dano nele. Inimigo esse que daria origem a muitos outros inimigos no decorrer da franquia. O corpo dele é feito de uma substância com memória, ou seja, pode se deformar à vontade e ainda assim voltar à sua forma original. E é assim que ataca Mega Man. Só que ele não dá muita sorte de aparecer bem na frente do Bombardeiro Azul, né? Que acaba completamente destruindo. Depois disso, o Mega Man vai para a segunda parte do laboratório de Dr. Wily. Nesse estágio, as coisas não melhoram muito. Após lutar novamente contra Cutman e Elecman, sem saber se eram seus irmãos reconstruídos ou apenas cópias, Mega Man se depara com algo que desafiaria seus circuitos, o Cope Robot. Uma cópia de Mega Man capaz de literalmente copiar qualquer coisa que ele fizesse, desde habilidades, armas especiais até memórias. A única coisa que ele é incapaz de copiar é a personalidade de Rock.
Por causa disso, não luta pela justiça ou pela paz, apenas por prazer, sendo derrotado então pelo robô azul verdadeiro. No último lugar do laboratório, Mega Man se vê obrigado a destruir mais robôs do Dr. Light, dessa vez contra Bombman, Fireman, Iceman e Gutsman, para por fim chegar até onde Dr. Wily se escondia. O covarde utiliza uma nave chamada Wily Machine 1, que tem duas formas. O ponto fraco da primeira é a esfera vermelha que atira contra Mega Man, e o ponto fraco da segunda forma é o próprio Dr. Wily. Também usei o glitch do pause, funciona muito bem, recomendo. Esse cientista maluco tenta fazer de tudo pra aniquilar Mega Man, mas acaba derrotado implorando pela própria vida, né? Derrotando ele, uma mensagem surge. Mega Man conseguiu parar os planos malignos de dominação mundial do Dr. Wily e restaurou a paz para o mundo. Entretanto, a batalha continua até que todas as forças do mal sejam destruídas. Lute, Mega Man. Lute pela justiça e pela paz. E assim acaba o primeiro jogo de Mega Man feito na história. Um cientista invejoso, um plano para dominar o mundo, mas a justiça sempre vence, né? Mesmo tendo que aniquilar seus próprios irmãos, que o Dr. Wily controlava para fazer o mal, o nosso robô azul nunca perdeu o foco. A paz tinha um preço, mesmo que esse preço fosse destruir as outras criações de Dr. Light. Isso leva a gente até a pensar em como Dr. Light teria ficado vendo suas criações sendo usadas pro mal. É engraçado porque no Mega Man 3 ou 4? No Mega Man 4 a gente... É engraçado isso porque a gente vê que depois que terminou o 3, o mundo entrou em paz. Teve a paz mundial. Até o Wily atacar de novo. Na realidade, em 1991, uma revista chamada Rockman Character Collection publicou algo como se fosse um diário do Dr. Light, e as palavras dele são: 25 de maio de 2000X. O impensável simplesmente aconteceu. Parece que os robôs industriais que eu mesmo criei começaram a agir de forma violenta e descontrolada sem motivo aparente. Até agora, todas as tentativas para parar os robôs, do número 003 até o 008, falharam. E eu temo ter feito eles perfeitos demais. Eles eram meus melhores robôs, meus melhores números, meus filhos. Para investigar esse incidente, a gente decidiu que o Rock tentará trazer os 6 de volta para casa. Palavras não podem expressar a dor no meu coração por ter que converter o Rock, um robô de casa por natureza, num robô preparado para qualquer batalha. Mas Rock, não, Rockman. Agora somente você sozinho possui a força para bater de frente contra esse mal sombrio que nos cobre. Só pode ser isso. No mundo todo só existe um homem com tecnologia suficiente para conseguir remodelar os meus robôs e transformá-los em servos do mal. O Dr. Wily. E eu acredito que seja fácil, né? A gente se colocar no lugar do pobre Dr. Light. As coisas realmente fugiram do controle. Se fosse você, o grande cientista Thomas Light, faria o mesmo e destruiria praticamente todas as suas criações em nome da paz? Eu acredito que sim, né? Principalmente por terem sido reprogramadas por um colega invejoso, que agora era um inimigo declarado. E se você parar pra pensar, a partir desse ponto, praticamente somente robôs lutariam nas guerras. Seja na saga clássica ou na X. Ou seja, robôs, um invento que poderia ser usado para o bem e que realmente foi criado para ser usado em favor da humanidade, se tornou o calcanhar de Aquiles de todos os seres humanos. E o que falar do Dr. Wily? O legado dele duraria por mais centenas de anos, sendo tão lembrado quanto o próprio Dr. Thomas Light no decorrer da franquia. Eu já falei isso, mas vale relembrar para quem não sabia. O nome do Dr. Thomas Light foi inspirado no grande cientista Thomas Edison, famoso por criar a lâmpada incandescente. Já deu para notar, né, a analogia entre lâmpada e light. Ao passo que a aparência dele teve como base o Papai Noel. Já o Dr. Albert W. Wily foi inspirado no mais famoso ainda físico Albert Einstein. Por que ele foi escolhido para ser o vilão? Bom, graças a Albert Einstein foi possível criar armas nucleares através da famosa fórmula E é igual a m vezes c ao quadrado. E bem, digamos que os japoneses não têm boas lembranças com esse tipo de arma, né? São marcas da guerra. Coisa que a franquia Mega Man costumava explorar em seus jogos. E por hoje é isso aí, rapaziada. Só pra deixar claro, antes de você sair comentando: nossa, você nem falou do Proto Man. Eu vou contar as histórias nas ordens dos jogos, beleza? Os personagens vão aparecer nos vídeos dos jogos que eles aparecem mesmo. Então, se você gostou desse novo formato, não se esqueça de clicar no gostei aí, comente e compartilhe. E se você é novo no canal, se inscreve e veja esses maravilhosos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por tudo, valeu e falou! Valeu, então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mega Man. Vejam minhas lives do sábado, por favor. Eu tenho que zerar este troço.